no verso 14. Êxodo 16, 14. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. O pastor falou que eu tenho até meia-noite, então está tranquilo. Amém? Só dois amém. Só o irmão vai ficar ali comigo. Êxodo 16, 14 em diante. Você pode ficar sentado mesmo. Nós vamos ler. Nós vamos ler um pouquinho da palavra de Deus hoje. Amém? Quem é crente e gosta da Bíblia diz amém. Então você vai quebrar os seus dedos aí. Nós vamos fazer uma mensagem hoje textual. Que começa nesse texto. Êxodo 16, o verso 14 e 15. Você achou? Diz assim: Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Amém? Se você está com a Bíblia aí, fica aberta, tá? E dá para colocar os versículos ali, se eu falar? Ou não? Se der, se não der, a gente vai na raça mesmo, tá? Então nós lemos Êxodo 16, 14. E a mensagem que eu quero ministrar aqui para os amados é sobre a provisão de Deus. A provisão de Deus. E o texto que nós lemos aqui inicialmente, você conhece, é o texto quando a palavra de Deus declara que o Senhor derramou uma camada, né, de orvalho, e o texto diz que eles não sabiam nem qual era o nome, nem sabiam o que era aquilo, e pegou o nome, né, que eles colocaram, manhá, né, que é isso, eu não sou professor de hebraico, mas o hebraico diz isso, né, manhá, o manhu, significa o que é isso. Eles olharam para aquilo, pela proporção do milagre, de pão cair do céu, de comida cair do céu, e também por não saber o que era aquilo, eles perguntaram. Isso é algo comum nas nossas vidas. Quando a gente não sabe o que são as coisas, a gente pergunta, né? O que é isso? E o nome daquela comida, o nome daquela provisão chamou-se maná. Significa o que é isso. E o texto diz aí, se você está com a Bíblia aberta, fala que eles não sabiam do que se tratava. Aliás, abrindo parênteses, fica com a sua Bíblia aberta, tá? Fala para a pessoa do seu lado aí. Fica com a Bíblia aberta. É o pastor Leandro que está pregando, entendeu? E nos dias que a gente está vivendo, né? Você está entendendo, né? Fica com a Bíblia aberta. Feche parênteses. E aí, essa mensagem, amados, fala muito comigo, ao meu coração, porque quando falamos da provisão de Deus, nós cantamos aqui do Jeová Rafá, e também falamos que ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, Deus que dá sustento. A gente sabe sobre isso, ou pelo menos entendemos, né, que sabemos sobre isso, mas eu quero te provar aqui na palavra de Deus que a gente não sabe o que é a provisão de Deus. Olha aqui para mim, a gente não sabe o que é a provisão de Deus. A frase de Moisés, quando se remete ao que os israelitas falaram, quando viram aquela geada caindo, transformava-se em pão, ou porque não sabiam o que era, diz o texto, é exatamente aquilo que eu quero falar para vocês aqui, que eu quero falar para mim também, porque a mensagem bate no pregador também primeiro. Nós não sabemos o que é a provisão divina, assim como os israelitas não souberam. Veio do céu, e você sabe o texto aí, você já leu com certeza, nós vamos ler outros. O maná vinha do céu a cada manhã, começava pequeno e se multiplicava, era um espanto, por isso eles chamaram maná, né? O que é isso? Esse espanto que eles tiveram. E foi uma provisão de Deus, porque se você voltar um pouquinho, o texto lá, nós estamos em Êxodo 16, no 15, mas se você voltar no verso 4, Deus prometeu que ia fazer chover pão do céu. Oh, aleluia! Mas eu afirmo para você que nós não sabemos, até hoje, nós não sabemos o que é provisão de Deus. Nós não sabemos o que é provisão divina. Eu falar, pastor Leandro, como que eu não sei? Você não sabe. E eu também não sabia. E eu vou mostrar aqui para você na palavra de Deus
que a provisão divina é muito mais do que a gente pensa. A provisão de Deus é muito mais do que a gente pensa. Nós ficamos na piscina rasinha da fé. Nós não chegamos nem no 0,9375, como foi falado aqui, da presença de Deus, da glória de Deus. Deus tem muito mais para nós. E aí a gente acha que sabe o que é provisão divina, mas a gente não sabe. E eu quero então convidar você, a gente compartilhar aqui alguns textos. Porque o que eu vou falar aqui então, são características dessa provisão. E a cada uma que eu vou falar para você, eu tenho certeza que o seu chão vai caindo. Como caiu o meu. Porque a gente pensa que sabe o que é a provisão divina, mas nós não damos conta daquilo que é o nosso Deus. Ele é muito maior. Posso ouvir um amém aí? Se eu puder errar no português aqui e acertar na teologia, Deus é muito mais maior de grande. Oh, glória. Tem um professor de português aí, me perdoa. Vai na teologia, posso usar. Deus é muito mais maior de grande. Esse é o nosso Deus. Agora, essa provisão, e por que eu estou falando de provisão? Principalmente nos tempos de hoje. Quantas pessoas que estão precisando de provisão, quantas pessoas que estão recebendo provisão, e Deus é o Deus da provisão, mas a gente precisa compreender isso se nós queremos alcançar níveis maiores na vida espiritual. Então vem comigo. Primeiro texto que eu quero que você abra é o Êxodo ainda, 16, o verso 25. A característica que eu vou dizer aqui é que a presença de Deus é o que satisfaz. Você pode falar comigo? A presença de Deus é o que satisfaz. Êxodo 16 mesmo, no 25, diz assim: comam hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. 27. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Então o texto aqui, continuando, depois, pela primeira vez que o maná caiu do céu, o maná, se você nunca teve curiosidade, era como uma poeirinha, né? Uma neve de farinha, né? O texto fala que parece o bidélio, mas eu não sei o que é bidélio, então eu fico com 2 dúvidas, né? Mas vamos imaginar que seria uma farinha de trigo assim, que aí ia juntando e aí dava a massa para fazer os pães e as comidas da época. O texto que nós lemos aqui diz, e Deus falando, olha, vocês podem ir todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pegar lá. E é uma porção diária. Não pega para o outro dia. Por quê? Porque se pegasse para o outro dia, dava bicho, né? Estragava. E no 7º dia, no 6º dia, né, sexta-feira, você sabe que o judeu, às 18 horas da sexta-feira já é sábado, né? Então, na sexta-feira, vocês pegam a mais. Porque no 7º dia não vai cair. E aí, então, vocês vão poder ficar em casa e descansar. E o que acontecia, que o texto disse aí? Alguns foram lá no 7º dia, Samuel. Por quê? Eu te falar, viu? Chegou lá e não encontraram nada. Alguns pegaram a mais, de um dia para o outro. O que aconteceu? Apodreceu. Então começa aí, amado. Primeira coisa, o descanso, o 7º dia, e Deus já tinha estabelecido isso lá atrás, significa o sábado, né? Que significa o descanso. A ideia não de guardar apenas um dia como algo religioso, mas de sabermos as nossas limitações como ser humano, em relação a Deus, em relação ao ambiente, e que nós temos que parar e descansar. E mais, não adianta trabalhar 24 horas por 7, porque a provisão vem do Senhor. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Então, por isso, a primeira característica, a presença de Deus é o que satisfaz. Não adianta nada só trabalhar e não desfrutar. Deus está estabelecendo, então, olha, vocês têm que descansar. O maná eu enviei para matar a fome material, mas a presença de Deus é que mata a fome espiritual. E aí, talvez uma primeira pergunta aqui, será que nós não estamos tendo fome espiritual? Tantos povos não alcançados, como o Lucas colocou bem aqui, tem muito mais, né? É que ele não quis estragar a noite de vocês.
Mas será que não está nessa condição? Porque a igreja do Senhor tem o pão, mas falta fome. Tem a água, mas falta sede. A presença de Deus é o que satisfaz. Nós estamos buscando mais o pão da terra, quando devíamos buscar o pão do céu, que é o Senhor Jesus. E o texto diz bem claro que alguns ainda tentaram ir lá e pegar. Não, deixa eu né? Amanhã não vou querer ir, deixa eu já, né? Garantir. Engraçado isso, que as pessoas querem garantias, né? A pessoa quer vir para o ministério, né, pastor Zé Carlos? Qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que eu vou ter no ministério? Nenhuma. Aliás, uma, você vai sofrer muito. Vai ralar? Muito. Vai botar a mão no bolso? Muito. Essa é a única garantia. Mas a presença de Deus é o que satisfaz. O maná caindo, começa aí. Então, está vendo como a gente já começa a... Você já não está ficando incomodado aí? Já não está um pouquinho? A presença de Deus não é o maná que é a satisfação. Apesar de quando a gente come bem, e eu como bem, né? Vocês estão vendo aqui pelo meu perfil, que eu como bem. A gente se satisfaz. Mas, na verdade, Deus gostaria que nós nos satisfizéssemos mais nele. Vem comigo, continua. Agora vai lá em Números. Números, capítulo 11, verso 6. Agora, quando a gente começa a receber essa provisão, sabe que a gente tem que tomar cuidado com o tempo. Sabe, irmão, o tempo. O tempo pode se tornar inimigo. Fala comigo, o tempo pode se tornar inimigo. Você sabe a história, o maná continuou caindo do céu e para a provisão do sustento do povo de Israel. Lá em Números, nós já estamos quando eles estão nos 40 anos, né, peregrinando no deserto. E olha o que eles dizem, Números capítulo 11, verso 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Agora, abre no Números ainda, 21, no verso 5. 11, 6, agora o 21, verso 5. Ainda em Números, tá? Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água. E a nossa alma tem fastio desse miserável pão. Essa versão aqui está dizendo, nós detestamos essa comida miserável. Você está lendo isso mesmo que eu estou lendo? O pão caía do céu. Não, você não está entendendo. Você não deu glória. O pão caiu do céu. Você acorda de manhã e fala assim, vamos tomar café? Vamos. Abre a janela assim. Jesus? É assim? Ou você tem que ir na padaria do Portuga comprar? O pão caía do céu, os camaradas não faziam nada, era o sustento, a provisão desse Deus maravilhoso, e eles recebiam isso diariamente, porque Deus cumpria a promessa que tinha feito aos seus pais. E agora eles abrem a boca para dizer, não tem nada, só tem pão para comer. Parece aqueles adolescentes, né? O que tem para comer, mãe? Arroz, feijão e ovo. De novo? Isso não acontece na casa de vocês, graças a Deus. Só lá em Guarulhos. De novo? Aí lá em casa a gente usa, viu, Lucas? Lá em casa a gente usa uma desculpa missionária, tá? A gente fala assim, você não vai comer? Tem um monte de criancinha lá na África que gostaria de comer esse prato. É rapidinho. Agora não pega mais que eles são adultos, né? Mas antes eles comiam rapidinho, ficavam com pena. Eu lembro da minha mãe, quando eu casei com a Viviane, eu falei, amor, nós vamos casar, te amo muito, para toda a vida. Ano que vem fazemos 25 anos, glória de Deus. Falei para ela, só uma coisa que eu não quero que você faça, abobrinha, pelo amor de Deus. Porque quando a minha mãe comprava abobrinha, era abobrinha no almoço, era abobrinha na marmita, era abobrinha no jantar, era doce de abóbora, era abobrinha, fazia vitamina de abóbora, fazia tudo de abóbora. Chegava em casa, além de abóbora, o que tem para comer? Então é mais ou menos isso, né? Agora, estamos aqui brincando, né? Mas pensa, volta aqui no texto.
os camaradas recebiam uma provisão que caía do céu. E por isso que eu estou falando para você que o tempo pode se tornar inimigo. Presta atenção nisso, amado. No início a gente vê a provisão de Deus e as coisas que Deus faz com alegria. Olha que porta maravilhosa que Ele abriu. Olha, obrigado, Senhor, pelo emprego. Daqui a 6 meses você está reclamando do emprego. Deus abre uma porta na sua vida, daqui a pouco você está reclamando dessa porta. O tempo vai passando, e se a gente não estiver na presença de Deus, aquilo que Ele nos deu como provisão, nos atrapalha de chegar até Ele. Estou falando que a gente não sabe o que é a provisão divina? Aquilo que Deus nos dá, a gente acha que Deus é obrigado. O Senhor não vai dar não, Deus? Eu estou orando. Eu venho, eu dou oferta missionária. O Senhor tem que fazer. Deus não é nosso fornecedor. Você não é cliente de Deus. O tempo pode se tornar inimigo, amados. Deus não faz mais do que a obrigação de te abençoar. Não, não. Ele te abençoa pela graça e pela misericórdia que Ele tem sobre nós. O pão caía do céu, meus queridos. Algo que não acontece hoje. Hoje nós temos que ralar em muito. Mas o que aconteceu? O povo de Israel deixou que o tempo se tornasse inimigo. E isso atrapalha a gente de entender a provisão de Deus. Talvez você está achando que Deus está demorando com a sua bênção. Ai, pastor, tanto tempo que eu oro, a bênção não está vindo ainda. Como o pastor Zé Carlos é um homem de Deus, eu tenho certeza que ele responde assim: irmão, irmã, Deus não está demorando, Deus está caprichando na sua bênção. Fala para a pessoa do seu lado: Deus está caprichando, irmão. Deus não está demorando, não. Se não falava, pega essa, viu, Zé? Pode você não falar, pode usar agora. Você quer comida rápida, vai no Burger King, no McDonald's, né? É rapidinho. Agora, se quer a comida boa, vai lá no Terraço Itália, cobertura. Você vai esperar 2 horas a comida. Mas quando ela chega, você cheira, metade da fome já foi, só no cheiro. Tão deliciosa. Então, amado, não deixe o tempo tornar seu inimigo. Não deixa que as coisas que Deus já te deu, já te fez, obstrua aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida, na sua família. A provisão de Deus é muito maior. Vamos comigo, qual o propósito? Propósito do maná. Abre aí, por favor, em Deuteronômio. Falei que a gente vai abrir a Bíblia, né? Deuteronômio 8:3 e depois o 8:16. Quem está entendendo aí, diz amém. O propósito do maná. Fala comigo. O propósito do maná. Então você está entendendo, tudo bem, pastor, tem que tomar cuidado com o tempo e tal. Mas qual o propósito do maná? Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E agora abre ainda no 8, Deuteronômio 8, no 16. Verso 16. Que no deserto alimentou com maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. Oh, aleluia! E aí eu vou falar uma coisa aqui que parece um paradoxo, uma contradição, mas segundo esse texto eu posso dizer. O propósito do maná não é matar a fome. Quem foi que falou para você que Deus mandou o maná para matar a fome do povo? Não foi, segundo esse texto aí. O que o texto? Volta no 8:3 lá, irmão. Para te dar a entender. E lembra que esse texto é citado por Jesus lá na sua tentação, né? Quando ele enfrenta o diabo. Ele diz o quê? O diabo fala assim: você não está com fome, filho de Deus? Essas pedras aí podem transformar em pão. Ele cita esse texto: nem só de pão viverá um homem. Ou seja, o sustento material, a provisão divina, ela tem um propósito, mas não é esse propósito raso apenas. O propósito da provisão divina é nos conectar diretamente com Deus. E temos a dependência dEle. Não é para matar a nossa fome apenas, amados. Entenda isso. Deus é o nosso Pai, Ele vai te dar aquilo que você precisa de alimento, precisa de roupa, mas que na verdade Ele quer, qual o propósito por trás? Ele quer provar sua confiança, você confia realmente no Senhor, que tudo Ele pode dar na sua vida. E se faltar? E se demorar? Deus é Deus, né? A gente não canta isso?
Se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, e se fechar? E se a doença vier? Não é? A gente canta, mas a gente precisa vivenciar. O maná não veio para matar a fome, o maná veio para testar a confiança. Lembra lá do texto inicial, era para pegar todo dia. Por quê? Porque Deus queria imprimir nos israelitas, vocês dependem de mim todos os dias. Sabe por que você acordou hoje? Porque Deus deixou você acordar. Sabe por que você está aqui na igreja hoje? Porque Deus permitiu você vir para cá. Tudo é Deus, a permissão de Deus. Nós precisamos confiar a nossa vida. E aí vai mais uma pergunta para você. Você confia a sua vida ao tal ponto a Deus e aguardar todos os dias a sua provisão? Ou a sua poupança está garantida lá? Corona está aí, pandemia, talvez tenha a segunda onda, mas eu tenho tanto lá no CDB, no RDB. Cuidado. CDB, RDB pode ir, entendeu? A poupança pode, que já não rende nada mesmo, né? Na verdade, né? Estão entendendo o que eu estou dizendo, mano? A provisão divina é mais do que matar nossa fome, é mais do que matar nossa sede. É Deus falando conosco, confia a sua vida na minha mão. Põe a tua vida na minha mão. Depende de mim, meu amado. Por isso que eu estou dizendo que a gente não sabe que é a provisão divina. A gente não sabe, porque qual de nós está 100% confiando na dependência do Senhor? E eu não estou falando aqui que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer isso. Não é isso, não é isso. O que eu estou dizendo é, tudo que você faça tem que ser na provisão de Deus. Porque a provisão dele não é só para matar fome e sede. É para você depender dele todos os dias. Quantos querem depender do Senhor aí todos os dias? Continua comigo, vamos lá. Agora vai lá para Êxodo, volta lá, Êxodo 16, 35. Sabe uma coisa interessante? Mais uma prova que eu estou te dando, que a gente não sabe o que é a provisão divina, porque o maná acaba, mas a provisão de Deus não. Fala comigo, o maná acaba, a provisão de Deus não. Êxodo 16, 35, diz assim: ora, os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram à terra habitada, comeram maná até que chegaram na terra de Canaã. Depois abre em Josué agora, Josué 5, 12. Josué, capítulo 5, verso 12. Depois o irmão anota tudo aí e passa para o pessoal, tá? Josué 5, 12. E no dia, depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. E os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, neste ano, comeram dos produtos da terra de Canaã. Oh, aleluia. Posso ouvir um amém aí? O que aconteceu? Êxodo 16, 35 fala que a provisão de Deus em relação ao povo de Israel veio através do maná durante os 40 anos, os muitos anos que eles ficaram lá. Mas quando eles chegaram na terra prometida, quando eles pisaram o pé, o maná cessou. Aí você fala, imagina, né? Aquele israelita lá que já ia 2 vezes que não era para ir e que ia no sábado. Aquele desavisado, né? Oba, chegamos na terra, vou lá. Ô mulher, peraí que eu vou lá. Cadê o pão? Cadê? Não caía mais. Quando eles chegaram na terra prometida, o maná cessou. Aí agora, Deus não vai mais abençoar, não vai mais prover? Não. O maná acaba, a provisão de Deus não. Isso nos mostra como Deus é dinâmico, amados. Como Deus faz. Talvez a gente está acostumado com coisas que Deus faz na nossa vida e o sobrenatural se torna natural, e aí Deus quer fazer algo novo, Deus quer levar para outra direção, Deus quer fazer algo a mais, e a gente está acostumado com o maná. E aí a gente vai no maná e não tem mais maná, e tem lá o fruto da terra. E a gente deixa de comer o fruto da terra, por quê? Porque nós queremos o maná. Queridos, isso precisa estar entrando no nosso coração, você precisa discernir o tempo. Talvez o Senhor me trouxe aqui para dizer isso, para essa igreja. O tempo do maná dessa igreja aqui acabou. Agora vocês vão comer do fruto da terra, aleluia. Eu profetizo, quantos recebem aí? Eu profetizo. Chega de maná.
Ah, mas não é Deus que deu o maná? Sim, Deus deu o maná. Mas Deus é um Deus dinâmico, Ele provê como Ele quer. E a terra que eles foram é a terra que mana leite e mel, não é isso? Você já ouviu essa expressão várias vezes? Para a terra ser a terra que mana leite e mel, Deus enviava muitas chuvas. O povo de Israel estava no deserto, o pão caía. Agora, na terra prometida, chuvas de bênçãos, chuva, para que ela seja a terra que mana leite e mel, aleluia! E alguns acham que a chuva atrapalha. Não, a chuva não atrapalha. A chuva é para regar a provisão divina na sua vida. Oh, aleluia! Quantos creem aí, aleluia? O maná acaba a provisão, não. Sabe o que isso traz para mim, irmão? Que a gente precisa discernir. Talvez, como eu disse, você está achando que as coisas vão acontecer como há 10 anos atrás, como há 20 anos atrás, como há 30 anos atrás. Eu gosto de usar uma frase: história e glória, né? Você gosta de história ou você gosta de glória? Deus não está na história, Deus está na glória. A gente gosta de história. Ah, Deus fez, Deus realizou. Amém. Mas Deus não está mais lá na história. Deus está na glória. Deus está fazendo. Deus está realizando. Deus está aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Então a provisão de Deus é isso. Está vendo como a gente não sabe o que é a provisão de Deus? No plano de Deus, a provisão sempre é encontrada. Desde o jardim do Éden, quando eles pecaram, Deus proveu o animal para fazer a pele. A roupa deles, né? Que eles tinham feito a roupa de pele de folha de bananeira, né? Sei lá, folha do que era. Mas o texto diz que eles fizeram peles. Ué, como fizeram pele? De animais. Que animal? E Deus proveu. Deus vem provendo, amado. Ele proveu o maná para Israel no deserto, os juízes para livrar o povo, os reis segundo o coração dele. Deus provê na sua vida, até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Deus é o Deus da provisão, mas não é só a provisão material. O maná cessa, as coisas antigas param, mas a provisão de Deus continua, oh aleluia. Continua comigo aí, vamos agora para João 6,31, estou acabando, pastor, falta 30 pontos só. João 6,31. O maná não é um fim, mas um meio de comunhão com Deus. Pode falar comigo? O maná não é um fim, mas um meio de comunhão com Deus. João 6,31 diz assim: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, do céu lhes deu pão a comer. Pula para o 49, tudo no capítulo 6, tá? Verso 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Pula para o 58, João 6,58. Esse é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão, Jesus, viverá para sempre. Aleluia. Então o maná, você está entendendo, né? O maná não é um fim, é um meio de comunhão com Deus. Quando a gente quer a provisão de Deus apenas para saciar a nossa fome, apenas para as questões materiais, Ele dá, porque Ele é Pai, Ele vai te dar. O Senhor Jesus diz no Evangelho, né? Que se você pedir um pão, Ele vai te dar um escorpião. Né? Ele dá. Mas, amados, Deus quer nos dar muito mais. Deus quer nos dar muito mais. Porque Ele é o nosso Pai. Ele tem uma provisão maior. E o maná é exatamente uma prova disso. Obrigado, mano. Não era só para a questão material, era para aproximar mais o homem de Deus. Quando o maná caísse do céu, a vontade de Deus é que o povo se alegrasse e agradecesse e fosse grato, com o coração grato ao Senhor. E Jesus explica isso, dizendo: o pão que caiu do céu, os pais comeram e morreram, mas eu sou o pão que caiu do céu. Jesus está dizendo que o maná, o cair do céu, era um tipo, né, uma figura daquilo que ele veio fazer no seu ministério. Ou seja, nós precisamos do pão vivo, o Senhor Jesus. Aleluia. A provisão divina para as coisas materiais, terrenas, são temporárias. Amanhã você vai ter fome de novo. Amanhã, mês que vem, você vai pagar a conta de luz de novo, a conta de água de novo. Ano que vem tem IPTU de novo, é tudo de novo. As coisas materiais e terrenas são temporárias e elas não acabam, é um ciclo. Mas o pão que veio do céu, aleluia, ele é eterno.
Nós podemos nos satisfazer ou não, talvez seja esse o nosso problema. Por isso que eu disse no início, e nós não sabemos o que é a provisão divina. Porque com dinheiro no bolso, a gente fica legal, não fica? Ou só eu que sou pecador aqui? Eu ponho a mão no bolso, vou sair com a minha esposa. Põe a mão no bolso, cenzão. Beleza, pelo menos BK, né? A gente economiza. Vamos sair, amor. Põe a mão no bolso, delão. Um tocador de cabeça. Não, eu tenho que fazer aula. O Zé Carlos está me cobrando lá as aulas. Tem que fazer. A gente está dando risada, mas isso é pecado, né? Isso é pecado. Nos satisfazer nas coisas materiais, ao invés de nos satisfazer em Deus. Esse era o propósito do maná. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E sabe o que é o mais perigoso nisso? Que aqueles que acreditavam assim, a geração incrédula, morreu no deserto. Aqueles que comeram o pão maravilhoso que caiu do céu, lembra? O pão caiu do céu, maná. O que é isso? Eles comeram maravilhados e foram para a sepultura maravilhados. Geração incrédula. E nós, aqui em 2020, século 21, temos à disposição o pão que caiu do céu, o Senhor Jesus. A minha pergunta é, nós vamos crer realmente? A nossa vida depender totalmente de Deus ou vamos ser como aquela geração? Penúltima coisa, Hebreus 9:4. Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 9. É a penúltima coisa que eu vou falar. O maná vem da presença de Deus. Pode falar comigo? O maná vem da presença de Deus. Hebreus 9:4. Diz assim, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná. E a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas do pacto. Aqui eu peguei só esse trechinho, só o verso 4 do capítulo 9 de Hebreus, para te mostrar. Quando Deus mandou que o povo de Israel fizesse o tabernáculo e fizesse a arca de aliança, ele mandou, coloca um pedaço do maná dentro da arca. Por quê? Por que isso? O maná não é apenas um milagre, ele vem direto das mãos de Deus para cada uma das nossas necessidades. E o fato dele estar ali dentro da arca era para nos lembrar, não vem do nosso mérito, não é porque eu oro mais, não é porque eu sou mais desperto de Deus, ou porque eu sou pastor, eu sou ministro, não, o maná vem direto de Deus, vem de Deus, está lá na arca, essa que era a ideia. O milagre é de Deus, não é nosso. Por isso, a gente tem que falar isso, é meio óbvio, né? A gente tem que falar isso. Que tem alguns comandantes espirituais aí, que acham que a coisa acontece porque ele ora, né? Acho que a coisa acontece, não, porque você vem aqui, porque, né? 7 campanhas, e Deus faz no 7º dia, né? Não pode fazer no 3º, faz no 7º. Tem algumas pessoas que acham que manipulam a Deus. Tem algumas pessoas que acham que sabem como é que Deus faz. Querido, o maná está na arca. O milagre vem dele, a fonte é ele. O salmista vai dizer, todas as minhas fontes estão em ti, aleluia. Todas as minhas fontes de dependência, de inspiração, de trabalho, de decisão, de solução, todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. O maná vem da presença de Deus, é para nos lembrar. Estou falando que a gente não sabe o que é a provisão divina. A provisão divina é muito mais. E eu quero falar o último ponto. Abre em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 17. Há um maná escondido. Deus ainda não deu tudo o que tem para dar. Oh, aleluia. Pode falar comigo? Há um maná escondido. Deus ainda não deu tudo o que tem para dar. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Aleluia.
E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Quando Jesus fala, o apóstolo João, escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele, em uma dessas igrejas, ele coloca, olha, o que vencer, ao vencedor, o que perseverar até o fim, vai ganhar um presente. Sabe qual que é o presente? É o maná escondido, aleluia! Você está entendendo o significado disso, querido? Tudo que a gente viu aqui na palavra de Deus, nesse tempo aqui. Deus não deu tudo ainda que tem para te dar. Não, você não entendeu. Deus ainda não te deu tudo que você tem para receber. Você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. O seu casamento ainda não chegou nos melhores dias. Esta igreja não viveu ainda os melhores dias. Deus tem mais para dar. Oh, aleluia! Pode aplaudir a Jesus aí. Aplauda que Ele é digno. Aleluia! Oh, Deus! Oh, glória! Oh, aleluia! Talvez a gente está tanto tempo, às vezes, na igreja, na fé cristã, que fala, não, eu já sei tudo de Deus. Eu já conheço. Você não conhece nada. Como diz o profeta, compadre Washington, sabe de nada, inocente. Eu posso dizer isso com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. O texto que eu amo e sei de cor. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem jamais desceu ou penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Quantos amam o Senhor aí? Aleluia! Levanta a mão. Oh, aleluia! Deus tem muito mais para nós, amado. Deus ainda não deu tudo que tinha para dar. Ainda há muito dos tesouros celestiais para nós. Ainda tem muito para a sua vida, para o seu ministério. A gente nem começou a receber o que Deus tem. Aí cai o maná, Deus faz um milagre. Ai, aleluia, oh, glória. Alguns ficam até especialistas, né? Deus move o dedinho. Nossa, eu sei como é que Deus faz. Sabe nada. Deus tem muito mais, mano, muito mais. Já foi uma grande vitória vocês estarem aqui nesse lugar, não é verdade? E ó, não foi isso? Mas, irmãos, não é nem um pouquinho que Deus tem para vocês. Deus tem muito mais. Não, dá um glória aí quem vai receber. Deus tem muito mais. E não é confissão positiva. É palavra de Deus. É maná. Se você crê agora, está implícito o quê? O maná não cessa para quem quer mais de Deus. Sempre vai ter mais. Talvez não exatamente como o maná cair do céu, mas pode ser o fruto da terra, pode ser outra situação, mas Deus sempre tem mais. E eu quero concluir dizendo isso, amado. A provisão de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. É querer a Ele, não só as suas bênçãos. Nós corremos, amados, talvez um problema e um perigo de trabalharmos na obra de Deus sem conhecermos o Deus da obra. Isso é um perigo, e para nossos dias, que as pessoas estão sedentas, famintas. Estou ouvindo aí um monte de baboseira. Ai, a igreja vai fechar. Ai, não sei o quê. É tudo mentira, mano, tudo mentira. Vai ver aí, o pessoal está sedento, faminto. A gente faz culto lá de semana lá em casa, pastor. Aí a vizinha já está sabendo. Vocês são crente? E está ouvindo o culto lá. Ô, glória. As pessoas estão sedentas, estão famintas. E nós que temos o pão, nós que temos a água, nós que temos essa presença poderosa. Ou não, talvez seja essa a nossa questão, e é o que eu quero orar com você nesta hora, querido. Talvez você e eu precisamos disso. O maná, a provisão, ela vem. Mas a provisão de Deus é o próprio Deus. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos aí. Nós vamos cantar uma canção que diz sobre a glória de Deus. Moisés, com toda a experiência que ele teve, Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu esse maná cair do céu, como nós pregamos aqui.
Moisés presenciou tantas coisas de Deus. Mas sabe, queridos, para tudo isso para Moisés era telefone. Telefone. Porque Moisés queria ver a glória de Deus. E é interessante isso, porque quando Moisés pede, você pode ler depois em Êxodo capítulo 33 e capítulo 34. A Bíblia diz que Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem que não tinha igual. Olha aqui para mim, não tinha igual a Moisés. Deus falava com ele face a face. Paulo chega a dizer que quando Moisés ia na presença de Deus e ficava tanto tempo, ele tinha que voltar e colocar um véu por causa da glória que tinha se manifestado na vida de Moisés. E Moisés subiu ao Monte Sinai, e Moisés teve tantas e tantas experiências, mas sabe, queridos, para Moisés tudo isso era telefone. Era falar assim: Deus, beleza, eu vi o monte fumegando, vi o mar abrindo, mas eu não quero telefone, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. E talvez seja isso, amado, é isso que nós precisamos aprender. Primeiro ter o Deus da provisão, para depois ter a provisão de Deus. Talvez você está orando por emprego, está orando por uma porta aberta, está orando por uma saúde, por causa da doença, e não é errado, não estou dizendo que você está errado, eu estou dizendo para você inverter a ótica. Coloca os teus olhos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Muda a tua linguagem, meu querido. Fecha os teus olhos então agora, e começa a orar, começa a falar: o Senhor, eu quero mais. Não peça nada para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Aleluia. Eu sou teu filho. Glória, glória, eu glória. Sou criança, carente do teu amor. Oh, aleluia. Pai, estou agradecido por tudo que tens feito, porém insatisfeito com a minha vida. Senhor, não quero mais. Não quero mais sair da tua presença. Quero mais sair. Eu quero ir mais profundo em Ti. Revela a tua santidade pra mim. E por favor, eu quero te pedir: mostra-me tua glória. Mostra-me tua face. Mostra-me tua glória. Fala isso para o Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Como Moisés. Mostra-me, Senhor. Mostra-me tua face. Eu quero ver, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua face. Mostra-me, Senhor Jesus. Aleluia. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua face. Oh, aleluia. Quero ver. Oh, meu querido, se você entendeu essa mensagem, querido, se você está entendendo que o Senhor está movendo aqui nessa noite, você precisa dar uma resposta. Você precisa dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais. O Salmo 145 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. O Senhor tem mais para você, meu querido, mas você tem que dar um passo, você tem que querer. Não estou falando da vida normal de cristão, eu não estou falando só de vir ao culto, eu não estou falando só apenas de ser o cristão, eu estou falando de mais. Eu estou falando de Deus te usar para milagres acontecer, eu estou falando de Deus te usar para pessoas se converterem através da palavra que sai da tua boca, eu estou falando de Deus usar a sua vida como instrumento afinado. E nesses dias de batalha espiritual, nós precisamos de mais. Então, eu queria, se você deseja mais de Deus,
rapidamente, se você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você quer isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar rápido, vem aqui na frente com o altar do Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não sei exatamente o que é, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas eu não sei qual é a direção, o ministério. Meu querido, não precisa saber muito do início não. Faz que nem Moisés diz: Senhor, mostra-me a Tua glória. Mostra-me a Tua glória. Mostra-me a Tua glória, Senhor. Mostra-me a Tua glória. Sem a presença do Espírito Santo, sem sermos cheios do Espírito, nós não vamos fazer nada, amados. Rompa agora, vence a tua carne. Vence a tua carne, rompa agora e diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mostra-me tua glória. Nossa, Senhor. Vem, os pastores aqui, me ajude a orar para esses irmãos. Você que está aqui na frente, fala com o Senhor, fala que você quer mais. Chega da vida medíocre, chega da vida medíocre cristã, chega, acaba hoje a vida cristã medíocre. Mostra-me tua face. Chega de não querer mais ler a Bíblia, chega de não querer mais orar. Mostra-me tua glória. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Mostra-me tua face. Quero mais. Mostra, Senhor. Mostra-me mais, Deus. Mostra-nos mais, Deus. Mostra-nos mais, Deus. Mostra-nos mais a tua presença. Manifesta a tua presença neste lugar. Mais de ti, Senhor. Vem derramar sobre nós mais e mais, mais e mais de ti, Deus. Nós queremos. Senhor, mais da tua glória, mais da tua glória, Senhor. Mais Jesus, mais Jesus, mais Senhor, mais Senhor Jesus. Oh Deus, sacia minha sede, Pai, a minha fome. Temos fome, temos mais sede sair da tua presença. Fala com o Senhor, fala com Ele. Eu Mesmo que você não venha aqui na frente, meu querido, você que não vem aqui na frente, põe a mão no seu coração, começa a falar com o Senhor. Fala: Deus, eu quero mais de ti, Senhor. Santidade pra mim. E por favor, eu quero te pedir. Se você quer mais, levanta sua mão agora. Fala com Deus. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua face. Vem, Jesus, vem, quero Jesus, mais, vem, Senhor. Mostra-me tua glória. Mais. Mostra-me tua face. Tua glória, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Mostra-me tua glória. João viu, eu quero ver. Mostra-me tua Moisés viu, eu quero ver, Senhor, a tua glória. Mostra-me a tua glória. Mostra-me tua glória. Meu querido, não se engane. Não se engane, meu querido. Não é na força do nosso braço, do nosso conhecimento teológico, e nós vamos fazer as coisas na obra de Deus. É através da glória do Senhor. E Ele tem essa provisão para dar. Essa igreja está sendo cheia da provisão, da glória de Deus. Pessoas vão estar aqui nesse lugar para receber provisão, mas porque vocês vão estar cheios do Deus da provisão. Oh, meu querido, a minha oração então é que você comece a se incomodar com a vida, talvez, desculpa dizer, medíocre, de ler a Bíblia uma vez na semana, de orar de vez em quando o pastor fala. Eu quero profetizar que alguns irmãos e irmãs aqui não vão conseguir dormir essa noite, que estão com seu coração queimando pelo Senhor, e vão dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais.
E amados, eu estou falando aqui de provisão, e que eu tenho vivido isso, a provisão do alto. Não estou pastoreando, como muitos sabem aqui. Irmãos, eu não sei como que é, mas há 1 ano que eu estou pagando aluguel, e caro, lá em Guarulhos. Eu não sei de onde vem. Aliás, eu sei, da provisão de Deus. Eu não tenho emprego fixo. Não tenho carteira assinada, não tenho 13º, não tenho fundo de garantia, mas eu tenho o joelho car, o cartão do cristão. E quando as coisas estão precisadas, eu dobro o meu joelho e falo: Deus da provisão, Deus da provisão. E antes de me dar o pão, antes de me dar o dinheiro para pagar o boleto, eu sinto essa presença, a provisão poderosa do Espírito. É isso que nós precisamos, amor. Porque depois de todas as coisas, como diz a palavra de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é o boleto do seu cartão? O que é o aluguel para Deus? Deus tem muito mais, muito mais. Mas Ele quer